Ó meu Deus, quantas famílias desesperadas, lares despedaçados, pais contra filhos, filhos revoltados, não há mais comunhão, não há mais paz no coração. Debaixo do mesmo teto existe tanta solidão, tanta discussão, inimigos de sangue, almas gêmeas sem calma, o rancor invadindo as entranhas, o amor espatifado e esquecido, a violência do viver, onde a família se corrói, se corrompe e se destrói. Vejo filhos distantes dos pais, perdidos neste mundo tão algoz, o individualismo fazendo de cada dia uma solitária invisível. Vejo Jesus Cristo na porta a bater, vejo lares fechados por dentro, lacrados, distante da graça e do amor e da paz. Converte-se em desgraça sagaz, sem saber o que é comunhão, e vão seguindo exonerados. Mas ainda há esperança, a essência ainda está a fluir. É como o ar que se respira, como o sol radiante matutino, depois de uma noite de tempestades. E tudo que ele espera é que se abram as janelas e as portas para que sua luz possa adentrar. Acredite nesse amor. Falo de luz, falo de Cristo Jesus. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu nunca vi tanta latinha de conserva como no dia de ontem. Bastava abrir a internet, o Instagram, e eu estava sempre vendo famílias em repúdio, em retaliação ao que sucedeu-se no desfile na Sapucaí, onde uma escola de samba tentou subjugar o conceito de conservadorismo e o conceito da família. E como não poderia ser diferente, com razão, essa retaliação. Ironicamente, teve uma reação contrária, porque na verdade é isso que a família representa. Tem um texto tão importante, eu acho que ele deveria ser ou é o paradigma, o que eu poderia chamar da pedra fundamental do conceito judaico-cristão. É o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos, serás feliz e irás bem. A sua mulher será como uma videira frutífera aos lados da sua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É um texto profundo. Como eu disse antes, faz parte da cultura judaico-cristã, um dos princípios fundamentais do Ocidente. Ou seja, a filosofia grega, o conceito da cultura judaico-cristã e o direito romano. E esse poema está num livro que eu comecei no preâmbulo, que eu disse no início, falava sobre uma família, só que aí é uma família que não está dentro dos princípios hegemônicos das Sagradas Escrituras. E infelizmente isso tem sido tão comum. E eu achei engraçado que essa escola de samba poderia ter colocado uma estampa nas latas de uma família destruturada, mas ela colocou uma estampa de uma família feliz. E no fundo, ainda que hajam problemas e dificuldades, o propósito de Deus é este para a família.
Como eu disse no poema, quando o sol adentra e quando a família se curva diante deste Deus maravilhoso, as coisas começam a fluir. Mas, infelizmente, já que falei sobre a cultura judaico-cristã, os preceitos que vêm do socialismo, de Gramsci e tantos outros, é justamente o contrário. É desconstruir a consciência coletiva que prima para os conceitos judaico-cristãos, entre tantos outros fatores. Destruindo a família, que é a célula máter, a célula da sociedade, o que restará? Restará o que ficou neste poema, onde a família que se distancia de Deus, voltada para o seu próprio egocentrismo, vai se perdendo, se desestruturando. Por isso nós vimos, infelizmente, tantas disparidades. Filhos nas drogas, homens que matam mulheres de forma terrível, que eu sou terminantemente contra a violência, o feminicídio. Tudo isso porque não há um respaldo, uma educação. Tudo vem da prole. Quando uma família é educada, tem um provérbio tão bonito que diz: ensina o teu filho a andar no caminho do Senhor, para que depois ele não se arrependa. Oh meu Deus, eu troquei aqui. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que depois ela não se desvie dele. A grande realidade é que quando uma família é estruturada nos princípios hegemônicos das Sagradas Escrituras, desde a sua prole, começa-se então uma filosofia profunda de um cristianismo que respeita a família, respeita o próximo. Há um respeito mútuo, uma reciprocidade entre esposa e marido, pais e filhos. É o que diz, nós lemos nas cartas de Paulo, Pedro também fala sobre isso. Capítulo 5, Paulo já diz que semelhantemente, vós mulheres, sujeitai a vossos maridos. E quando se diz sujeitar, não é que ela se tenha que se tornar uma mucama, uma escrava, uma subserviente, mas uma mulher solidária, companheira, que sabe que existem regras e normas. Em contrarresposta, Paulo diz aos maridos que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Eu sempre afirmo: qual é a mulher que não se sujeitaria ou submeteria aos conselhos de um homem que é capaz de morrer por causa dela? E quando fala dos filhos que devem respeitar os seus pais, e os filhos assim fazem com prazer, desde que os pais mostrem amor, proteção, carinho e não desrespeitem, não irritem, porque também nós lemos em Efésios 5 esse princípio, esse propósito. Paulo, quando escreveu isso, ele escrevia para os Efésios, e sabia que aquela cultura era uma cultura perniciosa. Então ele começa a falar sobre coisas que eles faziam no capítulo 5, e depois ele se estende para a família para formatar a célula máter. E hoje, infelizmente, isso está tão desusado. Desde Gramsci, Adorno e tantos outros, Horkheimer, enfim, Foucault, são pensamentos socialistas, pensamentos da esquerda que tenta de toda maneira desconstruir o que é de melhor, verdadeiro e hegemônico, a família. Porque destruindo uma família se destrói uma sociedade. Por isso é imprescindível que voltemos aos princípios basilares. Glória a Deus por tudo que aconteceu. Pelo menos, tal como se tocasse num vespeiro, essa escola de samba mexeu com tanta gente. Mexeu com a fé de tanta gente. Ao tentar humilhar, ao tentar de certa forma subjugar, colocando uma família dentro de uma lata de conserva. E então aqueles que verdadeiramente são conservadores se sentiram aviltados, com razão. Mas que não fique apenas numa foto dentro de uma lata, mas que fique sim na área do procedimento, do conhecimento, do temor e do amor. Porque bendito, como está escrito aqui, é aquele que fundamenta a sua fé. Bendita é a família que coloca Deus acima de tudo, nos propósitos conservadores. Que Deus abençoe a família brasileira. Na sua maioria,
é de cunho cristão. Que não sejam uns parcos, tolos, estúpidos, que venham tentar dirimir, que venham tentar desconstruir o conceito basilar da consciência que nós temos, desta consciência coletiva. E apesar de tão deturpada, as famílias que se levantaram, se levantem também no temor e em oração para mostrar que não existe nada melhor e mais profundo do que uma família que teme a Deus.